A questão começa falando da definição de energia de rede, que é a energia necessária para separar completamente um mol de um composto iônico sólido em íons gasosos. A força de atração entre as espécies carregadas em um composto dessa natureza é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas, conforme enunciado pela lei de Coulomb. O gráfico a seguir mostra a variação do ponto de fusão para substâncias iônicas contendo cátions de sódio, o Na+, mas que possuem ânions de raios diferentes. Então, os ânions, as espécies de carga negativa, têm raio diferente. Então, o que ele está mostrando aqui é que o Na+ com F-, que gera o NaF, tem temperatura de fusão de cerca de 1000 graus Celsius. O Na+ com Cl-, que gera o NaCl, temperatura de fusão cerca de 800 graus Celsius. O Na+ com Br-, cuja fórmula é NaBr, uma temperatura próxima de 750, enquanto Na+ e I- juntos, que formam o NaI, uma temperatura próxima de 650. Então a gente percebe uma redução progressiva da temperatura de fusão. A gente sabe que a temperatura de fusão ela depende das interações entre as unidades estruturais. Então significa o seguinte: se eu tenho nos 4 casos íons, a ligação que une os íons é chamada de ligação iônica. E ela, como disse o enunciado, vai depender das cargas e da distância entre os íons. Para nós, qual é o motivo? Parece que não vai ser importante devido à pergunta que virá. Mas o que a gente percebe é que quanto maior foi o raio do íon, menor foi a temperatura de fusão. E se ela depende das interações, ela vai ter ela vai ser um índice que vai permitir predizer a intensidade dessas interações. Quanto maior for a temperatura de fusão, maior vai ser a quantidade de energia para romper essas interações. E a essa energia, no caso de um composto iônico, dá-se o nome de energia de rede. Então, o que nós queremos ver é o seguinte: considerando que a temperatura de fusão de uma substância iônica esteja relacionada com a estabilidade do seu retículo cristalino, infere-se que, bom, a energia de rede do NaF é maior que a do NaCl, então nós vamos voltar no gráfico e ver. O NaF tem temperatura de fusão maior que o NaCl, então significa que as interações do NaCf são mais intensas que no NaCl. Portanto, a energia de rede, a energia necessária para romper essas ligações, será maior no NaF que no NaCl. Portanto, a resposta dessa questão é letra A.